Eu estou ouvindo, é só me chamar se for o caso. Eu vou abrir aqui a ferramenta enquanto eu espero um pouquinho, tá bom? Então, beleza, professor. Pessoal, vamos começar aqui então. Vocês já tiveram aqui no nosso último encontro, na aula onde eu falei sobre o Multisim Live? Algum de vocês estava? O senhor não estava, não. Eu estava viajando e acabei não estando na aula. Tá. Não, então eu vou oficializar isso aqui, tá? Hoje, então, a gente vai definir a nossa abordagem para o curso no momento, nesse momento onde a gente tem esse impeditivo aí, né, da pandemia, né? Então, a gente vai usar... A gente não tem como fazer prática, obviamente, vocês já perceberam, né? Então, a instituição, ela sugeriu que a gente utilizasse ferramentas de auxílio computacional, ou seja, vamos usar o simulador de circuitos elétricos para substituir o que a gente faria na prática, nesse momento, tá? Então, é para a gente não ficar muito defasado, ok? Então, o que a gente faria na prática, a gente vai fazer no simulador, que eu, inclusive, tinha até sugerido para vocês fazerem em casa, para auxiliar as práticas também, para você comprovar no simulador o que a gente fazia na prática, né? É interessante, é uma ferramenta muito importante, porque a simulação ela permite que você faça as coisas rapidamente, prototipar um circuito rapidamente, simular o efeito que ele poderia ter na realidade, né? E tem a vantagem de você não queimar nada, não ter custo e ser seguro, né? Enfim, uma série de vantagens, e principalmente ser rápido, né? E nesse momento agora, é o programa, é a ferramenta principal que a gente vai ter, né? É a única que a gente tem para a gente utilizar como se fosse a nossa prática, né? Substituir a nossa prática com esse simulador, beleza? Então, hoje eu vou dar, para quem não veio na aula passada, eu vou fazer um review do que a gente falou na aula passada. Falei por alto que, na verdade, não estava oficializado ainda. Agora, então, a gente está podendo fazer isso aqui. E eu vou usar uma ferramenta chamada Multisim Live, tá? Que é um simulador de circuitos elétricos online. Você não precisa baixar, tá? Então, simplesmente você precisa fazer um cadastro na internet, e desse cadastro você vai receber um link de aceitação, né, de confirmação, como você já deve ter feito em outras situações na sua vida, né? E você vai estar com uma conta habilitada para você poder fazer as simulações que a gente vai propor, tá? Então é o seguinte, primeiro passo, supondo que está todo mundo online, a gente vai buscar no Google agora, no Google a gente vai buscar Multisim Live. Então eu vou fazer aqui numa outra aba com vocês, a minha já está pronta aqui, né? Eu já coloquei, a minha conta já está
Você dá uma busca lá, Multisim Live. Tá? Primeiro passo, primeiro link que você vai observar aí é o que você vai clicar, tá? Dá uma clicada e você vai na página onde ele vai ter aqui em cima, ó. No caso seu aí, eu já tô logado. O senhor pode compartilhar a tela do senhor para a gente ver o que você está fazendo? Ai, cara, me perdoe, rapaz. Eu tô falando aqui, eu não tô sabendo usar aqui direito, desculpa. Agora foi. Tá? Voltando à vaca fria aqui, ó. Volta aqui, busca no Google, ó, Multisim Live. Estão vendo aí agora? Agora sim. Uhum. Correto. Tá? Clica lá. Aí na área de vocês, como vocês provavelmente não têm ainda a conta, vai aparecer alguma coisa que acho que é Signato, em amarelo. Clica lá e você vai preencher um cadastro. Deixa eu ver se tem alguém aqui reclamando no grupo aqui. Não está entrando aqui sem problema, né? Pessoal, isso aí demora uns, sei lá, uns 10 minutinhos no máximo. Tá? Eu preciso que todo mundo faça para a gente poder trabalhar em cima disso. Tá? Então, vou aguardar vocês aí um pouquinho para que todo mundo possa estar com a conta no Multisim para a gente poder trabalhar. Tá? Então, são 6h40, 7 horas. Eu espero que todo mundo esteja com o programa funcionando e a gente começa, efetivamente. Ok? Eu acho que está todo mundo aí, né? Tem um pessoal aqui que eu chamei. O Emerson está aí, engraçado, está aparecendo aqui. Tá, pessoal, estou aqui. Eu vou tomar um cafezinho aqui, rapidinho, mas enquanto eu aguardo vocês fazerem esse processo aí que só vocês podem fazer, tá? Isso.
E aí, pessoal, conseguindo? Jabson. Quando estiver pronto, aí me dá um feedback. E aí, pessoal, alguém já conseguiu? Eu, Jabson, estou na plataforma já. Tá. Então, Emerson, mais alguém? Boa noite, professor. Entrei atrasado aqui. Qual plataforma que a gente vai usar? Vai ser o Multisim Live. Se você estava na aula passada, você de repente já deve ter o cadastro. Eu não sei, André, acho que você estava na aula passada, não? Sim, sim, sim. É que eu esqueci qual a gente usou. Então, é Multisim. Multisim, tá? Beleza. Professor, Oi. o colega meu, que é da turma do Toscano, ele pesquisou alguns aí e achou um software da Autodesk, né, que é gratuito, ele é online, que é Uhum. o Tinkercad. Vai ser Também é um. para simulação. Sim, sim, também. Para simulação, ele simula a protoboard, Arduino, coisas assim, todos os componentes que a gente já usou no laboratório também. Ele... É bem interessante. Depois se eu ver, se quiser. É, é, me manda o nome depois no grupo lá, porque eu pesquiso, porque eu não conhecia esse aí, não. Aí mandei no chat, vou mandar no grupo também. Falou.
Pessoal, vamos começar então. Imagino que todo mundo esteja com a ferramenta pronta aí, então, né? Já deu uns 10 minutinhos, acho que foi o suficiente. Alguém precisa esperar mais um pouco? Alguém quer que eu aguarde mais? Tinkercad, tá ok. Pessoal, eu sei que alguns de vocês estavam na aula passada aí que eu comentei, e eu já dei um review do como usar a ferramenta. Ela é bem simples, tá? Então, quem vê a aula passada, de repente, já vai se relembrar como a gente usa, e agora, oficialmente, essa vai ser o nosso laboratório, vai ser nesse software de simulação, ok? Inclusive, eu sugeri ao professor Toscano também para usar o mesmo, já que a gente não tem... Já que tem a facilidade dele ser online, você não precisa instalar nada, né? Não depender de um computador poderoso para você trabalhar. Enfim, ele é bem simples. Eu vou dar, nesse primeiro momento, antes de entrar na prática efetivamente, que seria divisor de extensão, que foi um assunto que vocês viram lá com o Toscano, eu vou dar um review, vou dar um panorama geral de como usar o programa, tá? Para a gente, a partir daí, a gente poder fazer essa simulação da nossa prática de hoje, beleza? Então, partindo do princípio que está todo mundo com ele instalado não, com ele logado, né? Eu vou logar aqui na minha também, tá? Tá? Eu vou logar na sua área, você vai logar aí na sua área, vai ter um botãozinho aqui em cima para criar um circuito, né? E tudo que você faz fica guardado ali, na tua conta. Tá? Você pode acessar de qualquer computador que tenha internet, em qualquer local. Tá? Então, aqui eu já tenho alguns circuitos que eu já tinha feito de outras disciplinas. Tá? E, por exemplo, vamos fazer um circuito bem simples aqui. Clica ali em Create Circuit. Tá? Vai abrir uma área de esquemático. Professor, se você informasse esse sistema, ele consegue também botar analisadores também, tipo osciloscópios. Não. Não, ele só faz o circuito. Não, ele é bem simples. Você pode até ver o sinal oscilando, mas você não tem aqui a ferramenta do osciloscópio. Você tem o que a gente chama de probe. Tá? Vou mostrar aqui um exemplo de um sinal alternado, que a gente possa ver aqui. Pessoal, quem não estiver falando, muta o microfone aí, porque senão dá ruído na sala, beleza? Então, como eu estava falando com o Emerson, esse programa ele é bem simples, mas se aplica bem ao que a gente precisa utilizar. Tá? Então, é diferente do Multisim que você paga, né, que você instala no seu computador, ele é mais limitado. Ele tem uma ferramenta aqui que ele chama de gráfico, né, onde ele mostra o resultado das probes, né, o que está sendo visto nas probes, num gráfico amplitude-tempo aqui. Tá? Então, a ideia é a seguinte. A ideia é, primeiro, você criar um esquemático, né, nesse espaço vazio que ele mostra aí. Tá? E o uso é bem corriqueiro. Você tem os vários componentes aqui. Tá? Você tem terra, junção, um conector para, de repente, você fazer uma conexão com dois circuitos diferentes, tá? Quando a coisa fica muito grande. Ou um
pontos diferentes do teu circuito para você evitar um emaranhado de linhas de conexão, né? Você tem as fontes, uma série de fontes aqui que você pode utilizar, fontes CC, né? Fontes AC, fonte de tensão de corrente, nesses dois sentidos, né? Fontes que você pode programar, você tem trifase, enfim, você tem relógio, clock, né? Uma série de recursos aí que ele te apresenta. Componentes passivos, que são os mais básicos que a gente tem, tá? Resistor, capacitor, indutor, isso aqui a gente usa muito também, potenciômetro, para variar, ele varia, você pode variar em tempo de execução a tua simulação e ver o resultado acontecendo em tempo de execução, é bem interessante, né? Transformador, indutor acoplado, que eu particularmente nunca utilizei, tá? E componentes analógicos, né? Amplificador operacional, a gente não vai usar esses aqui, porque esses aqui são mais para eletrônica, certo? É um circuito integrado bem conhecido, que é o 555, para fazer osciladores, né? Amplificadores operacionais. Ih, caramba. Enfim, você observando aqui, você tem diodo, você tem uma série de recursos que ele te apresenta. Transistores, LEDs, lâmpadas, chaves, que esse aqui é interessante também, que a gente pode usar para carregar ou descarregar um capacitor em um determinado momento. Enfim. Isso aqui eu nunca usei, blocos de modelagem. Tem até máquinas elétricas, ó. E é legal que você pode usar para eletrônica digital também, né? Tem as portas digitais clássicas aqui, né, para você fazer trabalhos com lógica digital também. Bem, a ideia é a seguinte, você clica e arrasta para essa área de esquemático tudo que você vai precisar utilizar no teu circuito, certo? Então, digamos que eu quero utilizar uma fonte AC aqui. Vou fazer um pouquinho diferente da aula passada, tá? Vou ter uma referência. O Terra, eu vou usar como referência aqui, beleza? Primeira coisa, você espalha todos os componentes do teu circuito e depois que você vai interligar, tá? Daqui a pouco eu mostro como que a gente interliga. Tá? Então eu quero fazer um retificador de meia onda. Que seja, tá? Circuito bem simplesinho. Não tem muito a ver com os circuitos que a gente vai ver, mas é só para exemplificar, tá? O efeito. Porque o Emerson pediu fazer se eu posso ter um osciloscópio. Então, vou botar um sinal alternado para que a gente possa ver o resultado desse sinal alternado no osciloscópio, que é um recurso que a gente pode ter também. Tá? Beleza, você clicou aqui, ó, se você quiser girar o circuito, o componente em 90 graus, você clica aqui, ó, que ele vai rodar. Tá? Para ajustar da melhor forma o teu esquemático aí. Você tem a opção de girar ele também, né? Aqui no caso o resistor ele não tem essa necessidade, mas se fosse um transistor, por exemplo, eu quisesse mudar a posição da base para um lado ou para o outro, eu poderia usar isso. Ó. Tá? Coloquei o transistor aqui e ele posso alterar espelhar o componente para um lado ou para o outro para me facilitar na hora de conectar. Tá? Então eu tenho um resistorzinho que eu quero colocar ele a 90 graus aqui. E vou botar um diodo aqui só para ter um sinal alternado que eu possa observar, tá? Beleza, meu circuito vai ser só esse. Perfeito? Então, partindo do princípio que eu já tenho todos os componentes dispostos aí no esquemático, eu vou aproximar a mãozinha aqui do terminal, um dos terminais do meu componente. Vai aparecer esse carretel. Tá? Apareceu esse carretel.
cara, você leva a outra extremidade do teu componente onde você quer conectar. Tá? Pessoal, estou fazendo aqui para você fazer junto aí também, tá? Não fica só olhando, não. Vai fazendo junto também para a gente ir tirando as dúvidas à medida que elas ocorrem, né? Bom, beleza. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo, pessoal. Tá, show. Pessoal, às vezes, na maioria das vezes, ele aparece aqui com uma configuração padrão, o teu componente, né? Por exemplo, aqui ele traz o resistor sempre com o valor de 1K. O diodo ele nem mostra aqui nada. Aqui a fonte ele botou 1 volt e 1 kHz. Tá? Se eu quiser mudar, simplesmente eu clico no parâmetro que eu quero alterar e ele vai mostrar ali uma possibilidade de alteração. Tá? Vou alterar primeiro aqui a amplitude. Tá? Dá 2 cliques e você altera a amplitude. Você pode alterar aqui nesse slidezinho aqui, tá? Digitando aqui, né? Ou alterando nessa janela aqui do lado. Eu vou botar 10 volts, tá? E a frequência, eu já posso alterar tudo de uma vez só, se eu quiser. A frequência eu vou botar 60 Hz, padrão, tá? Aí você percebe que alterou aqui. Resistor, eu vou clicar e mudar para 10K. Vou mudar aqui aqui direto para vocês observarem, tá? Posso mudar aqui pelo slide também, tá? Mudando aqui, ó, clicando aqui, eu altero também. O que vocês acharem melhor. Perfeito? Então tá. Bem, o circuito, se eu colocar ele para simular, ele vai funcionar, obviamente, mas eu não vou observar nada, porque eu preciso colocar os equipamentos de medida, né? Os instrumentos de medida. No Multisim, ele chama isso de probe, tá? No laboratório seria o osciloscópio, seria o multímetro que a gente usa. Aqui no Multisim a gente chama de probe. Tá? E a probe está aqui nesse primeiro menuzinho aqui de cima. Então eu quero medir tensão. Tá? Na entrada, que vai ser a tensão da fonte. Tensão na saída. Tá? E eu vou medir a corrente também. Tá? Ele pode medir a corrente também. A corrente tem um porém interessante, ó. Porque a corrente tem um sentido, né? O sentido que está aqui, né? Eu posso mudar, tornar o sentido clicando nela, tá? Sempre que eu clico no componente, tanto uma probe ou um componente qualquer, ele vai me abrir uma mensagem, um menu aqui do lado de configuração, tá? E tem uma parte aqui que é Flip Current Measurement, tá? Você aperta e você observa que a seta mudou de direção, tá? Então quer dizer que a referência vai mudar aqui na hora que ele apresentar o valor da corrente para você. Beleza? Então, a gente já tem um circuito simples que a gente possa simular. Pessoal, quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Professor, no caso da corrente, aí o medidor ele já mede no sentido que a corrente está mesmo, né?
Vai ser no sentido aqui que ele definiu pela setinha. Tá? Tá. Se a corrente tivesse circulando ao contrário dessa setinha, ele vai medir uma corrente negativa. Ah, entendi. Tá? Tá. Se ela fluir nesse sentido, ela vai mostrar o valor da corrente, o valor real, o valor exato. Tá, ok. Obrigada. Show. Então, pessoal, botou as probes, botou a probe de corrente, a probe de tensão. Eu posso simular que agora eu vou conseguir observar algumas coisas. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, esse play aqui, ó, como se fosse tocar, né, o circuito, vai simular o circuito, né? E você clica lá e ele já vai simular para a gente os valores da minha simulação. Obviamente, você observar aqui, os valores estão variando e a gente não pode observar nenhum valor fixo, né? Eles estão variando a 60 Hz, né? Então, aqui eu tenho que usar um osciloscópio. O osciloscópio no Multisim, ele mostra nessa tela aqui, ó, chama de grapher, tá? Então, você clica no grapher, ele vai mostrar para você. Não está ajustado. Então, se você perceber, a forma de onda está fora da tela, não está trigado, ou seja, não está sincronizado com o que está sendo mostrado. Então, para facilitar, tem aqui no alto, tem um trigger, que você pode colocar automaticamente. Tá? Aí ele vai ajustar a sincronia do que ele está exibindo com o que você configurou lá na simulação. Então vai aparecer a forma de onda que você tem que ver, não se movimentando, mas paradinha, trigado, sincronizado exatamente como deve ser. Tá? Tenta fazer aí. Foi, pessoal? Então, professor, eu consigo visualizar a imagem, só que está grande, eu não consigo ver o pico da onda. Então, esse é o próximo passo. Você pode... Tem como mudar a escala ali do eixo X e Y. Isso, você pode mudar aqui embaixo a escala aqui, ó. E ajustar. Quando você aperta aqui, ele autoajusta a imagem, ele normaliza a imagem no caso da tensão e da corrente também. Ó. Ah, beleza. Ele ajusta para a área visível do gráfico. Tá? E outra coisa que você pode mexer também é na base de tempo. Né? Uma onda de 60 Hz, ela tem 16, alguma coisa milissegundos, se não me engano. Tá? Então, a base de tempo aqui está mostrando, está exibindo em 16, cada um quadradinho desse aqui representa 1 milissegundo. Então, está mantendo a ordem de grandeza do que eu estou observando. Né? A base de tempo tem que estar diretamente relacionada com o que eu estou querendo observar. Se eu botasse um sinal muito rápido, eu não conseguiria observar com essa base de tempo aí. Eu teria que ajustar para a base de tempo com uma mesma ordem de grandeza do sinal que eu quero observar. Perfeito? Então, aqui eu posso mudar aqui. Ó. Se eu quiser observar mais, melhor. Se eu quiser botar mais aqui, eu consigo. Ou seja, eu consigo já ver mais de um semiciclo aí. Você percebe que agora sumiu aqui, ó, essa parte verde foi para baixo. Sempre que acontecer isso, você vai autoajusta aqui de novo, ó, tá? Para sempre encaixar o que você está querendo observar dentro da área visível do gráfico. Beleza? Então, pessoal,
aqui a gente tem um circuitinho, retificador de meia onda, mostrando a tensão na entrada, né, que seria o que está em verde, né, que seria os 10 volts. Se você observar, ó, 10 volts menos 10. Então, se eu botar aqui em split, ó, eu divido a tela entre os dois, entre o circuito e o meu... Opa, caramba. Vou mudar que eu mudei errado. Eu divido entre o circuito e o gráfico, para observar as duas na mesma tela. Tá? Então, meu sinal de entrada é 10 volts, ó, 60 Hz. Então, se você observar, ó, 10 volts aqui, é o que está em verde. Ó. É o que ele chamou de PR1. Ó. PR1 está aqui, ó. A legenda está aqui do lado. Ó. Então, o PR1 está sendo mostrado aqui em verde, ó, que é exatamente a minha entrada. A tensão em cima da minha entrada. Né? A tensão após o diodo é a tensão retificada, né? Que está aqui em azul, ó, que ele chamou de PR2. Essa aqui, ó, que é o semiciclo, é uma meia onda, né? Esse azulzinho aqui. Se você observar, o pico dela, se você clicar ali, mais ou menos aqui, ó, ele te mostra exatamente o valor naquele ponto. Então, se você observar, está 9,3 volts, que confere, está coerente com o que a teoria diz, né? A queda num diodo é mais ou menos 0,7, tá? Então, ele de 10 foi para 9,3, tá valendo. Então, é por isso essa diferençazinha é a queda do diodo, né? A queda de tensão aqui no diodo. Perfeito? O que mais? A corrente. Então, a corrente, esse aqui em azul, que ele chamou de PR3, ó. PR3 aqui no gráfico é um pontilhado. Então, você vê, ó, a corrente que ela atinge 924 microampere. Tá? Se você pegar 10 volts e dividir por 10K, vai dar isso aí, aproximadamente, né, 1 miliampere, né? Aproximadamente 1 miliampere, considerando que tem as perdas que ele dissipa aqui, enfim, a fonte não é ideal, então tem sempre uma coisa que você tem que desconsiderar. Tá? Então, pessoal, o basicão para a gente começar a trabalhar com o multisim é esse aí. Vocês conseguiram fazer tudo? Conseguiram entender o que eu expliquei? Querem que eu retorne alguma coisa? Não, tranquilo, pessoal. Na fronteira aí do PR3 aí da corrente, o meu aqui ficou sentido de esquerda para direita, no caso. Tem algum comando que você consiga mudar o sentido do PR3? Ah, sim. Para você modificar alguma coisa, eu não sei se ele faz isso aqui online. Não. Para eu modificar algum parâmetro, eu tenho que parar a simulação, ó, que ele não permite editar aqui. Ó. Para a simulação e clica lá onde você quer alterar e vai aqui em Flip Current Measurement. Aí você clica aqui, ó, e ele vai mudar a corrente ali pro lado que você quer. Né? Vamos fazer isso aqui agora, que a gente vai ver o que vai alterar. Inclusive o gráfico aqui, acho que por causa disso ficou bem doido. O gráfico foi lá para uma corrente negativa, ó, tá vendo? Porque ele está mostrando a corrente para o lado contrário que ela realmente é. Né? Então foi lá para baixo. Então a corrente correta está no sentido... Tá, gente? Pessoal, então, mais alguma dúvida?
Querem que eu repita alguma coisa? Querem que eu faça outro? Enfim. Professor, o gráfico, ele é no domínio do tempo, é isso? Sim, aqui, ó. 5 milissegundos por tensão, no caso aqui. Por tensão ou corrente, porque você vê que a gente está mexendo nas duas. Ó. Eu tenho uma probe de tensão que ele mostra desse lado esquerdo aqui e os valores de corrente que ele observa, ele mostra do lado direito. Tá? Mas é tudo em função do tempo. Ó. Você vê aqui, ó, 5 milissegundos por divisão. Cada quadradinho vale 5 milissegundos. Tá? Tá ok. Outra coisa que eu não falei. Para vocês medirem com mais precisão o que você quer observar, até a gente tem aqui cursor, tá? Cursor, você escolhe um cursor para eixo X ou eixo Y. O que significa isso? Significa que se você colocar um cursor no eixo X, ele vai aparecer vertical para você, variando, observando a variável no eixo X. Ó. Se você clicar e arrastar aqui, ó, ele percorre toda a tua função, todo o teu sinal no eixo X. E mostra aqui embaixo, ó. Maior precisão no eixo X, né? Ele vai, na verdade, marcar o gráfico, né? Dar o valor do pedaço do gráfico. Isso, ele vai marcar no gráfico aquilo que você, o que está na bolinha aqui, é aquilo que você quer observar. Com mais detalhes, vamos dizer assim, né? Então, se eu quiser achar o pico do meu sinal, eu vou aqui com ele, levo ele lá no máximo, ó. Eu observo aqui embaixo, ó. Eu posso ajustar isso também, tá? Porque você percebe que eu coloquei aqui o PR1. Esse PR1 ele está vendo o sinal em verde, tá? Então, o cursor 1, que é esse aqui, o C1, vai estar vendo o sinal em verde. E o cursor 2 também está no mesmo sinal em verde. Eu quero ver os dois, eu quero ver sinais diferentes, né? Eu posso configurar aqui, ó. Tudo que eu mandei observar nas probes, eu posso ajustar aqui, ó. Digamos que eu quero observar a tensão, a corrente, ó. Então, eu ajusto lá, que o cursor agora mudou para azul, tá? E ele vai percorrer somente a função, somente o sinal da corrente que está em azul, ó. Tá? Beleza? Então, aqui eu observo, e eu observo os valores aqui embaixo, tá, gente? Eu observo aqui embaixo o valor em milissegundo onde ele está sendo observado e o valor de picoampere. Na verdade, aqui é quase zero, né? Se você observar, ele quase zero, porque, obviamente, o diodo, quando ele não está conduzindo, a corrente é zero, né? E nesse instante aqui, e a corrente máxima, quando a gente viu, ajustando aqui para o pico da corrente. Ó. 932 microampere, que é aproximadamente 1 miliampere que você obtém quando você divide 10 volts por 10K, né? Então, a corrente flui, ou melhor, ela varia de 0, né? Aquele picoampere que a gente viu ali, que é a corrente de portador minoritário do diodo, né? Que sempre existe uma corrente de fuga, né? Mas é bem pequena. Então, ela vai variar daquele valor bem pequeno, que é quase zero, até mais ou menos 1 miliampere, né? E atenção, na probe que eu escolhi aqui, eu estou vendo a saída, ó. Melhor, estou vendo a entrada, o sinal de mais menos 10, né? Vou pegar para ajustar ele para ver o sinal retificado, que é o V2, ó, que é a PR2. Então ele mudou a cor e foi para percorrer o sinal em azul, ó. Então, ó, aqui nesse momento, eu tenho 99 nanovolts, né? Nada. E ele no pico, mais ou menos, aqui, eu vou botar esse pico outro aqui. Ele mostra 9,3 aproximadamente, que é os 10 volts menos 0,7 de queda na barreira de potencial da junção do diodo, né? Então, pessoal, com isso aqui a gente fecha
o básico para a gente poder trabalhar com multisim, né? Vocês conseguiram mexer aqui nos cursores, observar tudo? Ah, não, pessoal. Eu não posso. Fala. Fala aí, por favor. Alguém perguntou? Não, professor, só falta. Eu falei que tinha um cursor X e tem um cursor Y também. O cursor Y ele vai ser bom para a gente pegar os picos, tá? Ele varia na amplitude do sinal que eu quero observar. É bom para eu pegar o valor de pico, mais exatidão. Tá? Então, aqui eu quero pegar o pico do meu sinal V2. Ó. Eu boto ali no pico certinho. E deu 9,3362, ó, beleza? Então, eu estou observando o sinal em azul, que é esse pico aqui do sinal retificado. Se eu quiser pegar certinho o sinal da corrente, eu vou lá, ó, 93722 microampere. Tá? Preciosismo mesmo. Então, acho que agora, acho que não tem mais nada para dizer. Acho que agora, como eu falei, o principal é isso aí. Tá? Professor, uma dúvida. Quando a gente termina de montar o circuito e vai ali em cima, ali naquele play, fica correndo o tempo para poder mostrar os valores no gráfico, né? Se no caso a gente der um pause ou parar esse tempo, tipo, seria mesmo que como se a gente estivesse ampliando um pedaço do gráfico? Ou não faz diferença? Liana, eu acho que não faz diferença não. Se eu parar aqui, ele vai manter o programa funcionando. Isso aqui acontece porque a gente pode interagir na simulação também. Tá? Tipo, foi bom até você perguntar isso, porque aqui eu posso botar uma chavezinha onde eu vou ligar e desligar o circuito à medida que ele vai sendo executado. Né? Enquanto ele estiver rodando, aquela chave vai fazer uma ação que eu posso intervir. Tá? Eu posso botar aqui uma chavezinha aqui, que a gente pode observar isso agora. Dá para ir mudando a tensão também, o gráfico ele vai modificando conforme você vai aumentando a tensão e diminuindo. Aí eu fui fazendo isso aqui. Sim, pode também. E se você parar a simulação, foi bom você perguntar. A gente pode fazer isso aqui agora. Pode pegar aqui na frequência e ir mudando aqui. Tá? Ela vai aumentando ali. Ah, sim, entendi. Tá? Eu estou diminuindo a frequência e estou aumentando o período, por isso que ela está largando, né? Uhum. Tá? Vai estar largando lá. Certo? Certo, tá ok, entendi. Então, pessoal, mais alguma coisa? A gente vai. As dúvidas vão surgindo à medida que a gente vai fazendo também, né? Foi bom você falar disso aí, porque a simulação, enquanto estiver correndo, a gente pode intervir nela, né? Pessoal, então, suponha que eu quero salvar isso aqui, porque vocês vão precisar salvar os arquivos também depois, né? Nossas simulações vão ter que ser... Aí você vem aqui, ó, nesses quadradinhos aqui de cima, e você save as. Aí você cria um título para o seu circuito. Escreve uma descrição. E salva. Dá um OK.
ele vai salvar na tua área de... Ele vai salvar na tua conta, tá? Aí você pode recuperar ele, editar ele posteriormente, pode fazer um pouquinho agora, depois terminar ele depois, enfim. Te dá bastante opção. Como que eu sei que ele está lá? Eu vou... Ô, professor, eu não consigo exportar para fora do browser, não? Deixar um arquivo local? Cara, acho que não. Você consegue Só fica salvo dentro da plataforma, né? Você consegue salvar ele para um esquema, para uma imagem só, se eu não me engano, aqui, como eu estou mostrando. Consegue salvar o gráfico e o esquemático. Porque para você... tem um CSV ali, ó. Será que é? Depois eu vou cutucar aí. Vou ver. Esse aqui eu realmente nunca usei. Mas porque ele precisa do arquivo para você ler, né? Ele precisa do multisim para você ler. Ele acho que é proprietário. Se você tentar abrir em outro programa, você acho que não vai abrir. Acho que é proprietário do multisim. Mas se, sei lá, vai que eu perco a senha, acontece alguma coisa, eu crio uma nova conta e depois puxava tudo de novo. Sim, sim. É mais por desencargo mesmo. Mas você perde a senha e eles te mandam reenviar para o e-mail que você tem. Não, você não pode perder a senha. Pode perder a senha do seu e-mail, né? Porque aí, senão, aí você perde tudo. Não, beleza, tranquilo. Então, pessoal, salvou, ele vai ficar na tua área lá. Deixa eu... Se eu for aqui para mais circuits, ele vai mostrar o último circuito que eu fiz aqui, ó. O teste 1 vai estar ali. E eu posso recuperar ele de qualquer lugar que eu tenha um computador com internet, tá? Grande vantagem, a melhor vantagem desse programa é essa, né? Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho do que seria a prática de hoje, que eu vou pedir para vocês fazerem usando esse conhecimento que a gente viu agora, com esse programa que a gente viu agora, tá? Eu vou apresentar um pouquinho um review da teoria que o Toscano provavelmente falou com vocês, e eu vou apresentar a prática que a gente vai ter que simular, tá? Pessoal, divisor de tensão, eu peguei uma aulinha da internet. Eu vou compartilhar aí no grupo agora, só para você ver junto comigo. E para depois, de repente, se basear também, que eu achei interessante. Tá, pessoal? Abre aí que eu vou mostrar aqui também na tela. Mandei no grupo, tá? Vocês viram aí. Beleza. Tá, pessoal? Então, tem dois tipos de divisores em circuitos elétricos que a gente normalmente trabalha. Tá? Tem o divisor de tensão e o divisor de corrente. Hoje, especificamente, a gente vai ver o divisor de tensão. Como o nome já sugere, ele vai obter valores de tensão em cima de um determinado componente. O valor de tensão um determinado componente. Tá? Extrapolando aqui, botando, por exemplo, aqui ele colocou
nesse primeiro exemplo, na figura 4.9 aqui, especificamente por divisor de tensão, ele colocou vários elementos em série, né? Vários resistores em série. Isso aqui vai valer também para capacitores, indutores, mas para o nosso caso, a gente vai trabalhar só com resistores, né? E fontes de tensão CC, tá? Esse nosso exemplo. Então, perfeito. Qual é o elemento comum no circuito série? O elemento comum, o parâmetro comum no circuito série é a corrente, tá? Então, se eu colocasse uma série de resistores em sequência, seguidos, assim, em série, né, até um valor RK, eu posso calcular a resistência, ou melhor, a tensão em cima de cada um desses resistores aqui, com um cálculo com a fórmula do que a gente chama de divisor de tensão. Tá? Esse aqui, para esse caso aqui do circuito em paralelo, que a gente está mostrando, para uma fonte de corrente, eu teria um divisor de corrente, que seria o assunto da próxima aula. Tá? Então, pessoal, o circuito divisor de tensão, eu pressuponho que eu tenho uma fonte de tensão, e insere uma série, diversos resistores ligados dessa forma. Tá? Então, partindo do princípio que o elemento comum, o parâmetro comum é o I, tá? A corrente I é comum ao circuito todo, eu posso afirmar que cada resistor ele tem uma tensão em cima dele que vai ser proporcional a essa corrente vezes o valor da resistência. Isso aqui é a lei de Ohm, beleza? Então, para esse caso hipotético aqui, se eu tivesse uma série de resistores, se eu tivesse K resistores, a minha corrente, que seria o parâmetro comum do meu circuito, seria a tensão de entrada, né? O V de S aqui, V da fonte que ele exibiu, sobre a soma de todas as resistências, né? Então, corrente é tensão sobre resistência, né? Nesse caso aqui, hipotético, seria a tensão sobre a soma de todas as resistências. Então, a corrente, que é o elemento comum, teria essa expressão aqui, tá? Agora, se eu quisesse obter a tensão num resistor específico, tá? Que ele chamou aqui o R de J, um resistor específico. Poderia ser o 1, o 2, o 3, né? A tensão em cima desse resistor específico seria basicamente o valor do R, né? Substituído pela corrente. Isso tudo que está mostrado aqui, ó, esse somatório de resistores aqui sobre esse V5, né? Ou melhor, dividido por esse V5, nada mais é do que a corrente, que é o elemento comum do teu circuito série. Tá? Então, para eu achar a tensão em cada um dos resistores, que é o objetivo do divisor de tensão, eu quero achar qual a tensão em cada um dos resistores no circuito série. Simplesmente eu multiplico a resistência desse resistor onde eu quero achar essa tensão pela corrente. Tá? Então, é isso que está sendo feito aqui. Nada mais é do que a aplicação da lei de Ohm. Tá? Esse V5 sobre essa soma toda é a corrente, que é o elemento comum do circuito série. Beleza? Então, aqui, se eu quisesse saber a corrente em V1, considerando aqui um circuito simples, com duas resistências só, tá? Com duas resistências só, eu teria, que vai ser o exemplo da que a gente vai usar aqui daqui a pouco, tá? Eu ia ter o R1, né? Vamos ver se eu tenho exemplo aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Eu vou mostrar aqui já a prática que eu quero que vocês façam.
Tá? Então, pessoal, o circuito sério, onde tem só 2 resistências, essa aqui é a prática de hoje, né? A expressão em cada da tensão em cada uma das resistências vai ser dado por essa expressão aqui, ó. O VR1, a tensão em cima do R1, né, vai ser R1 sobre R1 mais R2 vezes E, onde é a fonte de tensão que está alimentando o meu circuito. Exatamente igual aqui, ó, tá? Exatamente igual a esse outro exemplo aqui também. Só que aqui eu tinha vários resistores em série, tá? Aqui eu tenho só 2, beleza? E a tensão no resistor R2 vai ser R2 vezes basicamente o resistor onde eu quero descobrir qual é a tensão, dividido pela soma de todas as resistências, vezes a tensão da fonte. Pessoal, isso aqui, o E dividido por R1 mais R2, nada mais é do que a corrente que circula no meu circuito. Tá? É esse I aqui, ó. Esse I aqui. Então, essa expressão do divisor de tensão num circuito série simples. Tá, pessoal? Aqui eu tenho uma teoriazinha sobre isso. E aqui eu tenho o circuito que eu quero que vocês simulem. Tá? Então, tudo que está aqui vai ser, na verdade, simulação. Eu não vou ter resistor, não vou ter multímetro, não vou ter fonte de alimentação, não vou ter protoboard, matriz de contato. Tá? Vocês vão simular e comparar os resultados simulados com o resultado dos cálculos. Beleza? Tá? Então, você quer que você monte o circuito da figura e alimente com 5 volts no Multisim Live. Beleza? Fazer as medições é usar as probes nos lugares corretos. Né? Comparar os valores medidos com os calculados. Né? Os valores medidos são do Multisim. Os calculados vão ser aquele que você vai obter aí na teoria, usando aquelas expressões que a gente viu ali em cima. Tá? Modificar o circuito colocando ambos os resistores com o mesmo valor ômico, igual a 5,6 K. Refazer o mesmo circuito e refazer as medições e concluir. Professor, esse documento do Word o senhor vai compartilhar com a gente? Um carro de luxo para vocês. 50 mil reais de dinheiro. A Polícia Federal fez apreensões hoje de manhã em endereços de pessoas ligadas ao desembargador. Pessoal, abaixa tira o microfone, por gentileza. Ao gabinete dele, do Tribunal do Rio. Tá? Pessoal, então vou mandar isso aqui para vocês. Eu vou falar mais um pouquinho sobre divisor de tensão, que tem um outro porém lá. Falando sobre circuito aberto e circuito fechado. Circuito aberto e curto-circuito. Né? E vou passar isso aqui para vocês. Vocês me mandem a simulação depois. Tá? Vou compartilhar isso aqui primeiro com vocês, tá?
Eu tenho que fechar ele aqui para eu poder enviar, gente. Pessoal, acabei de enviar para vocês o arquivo da prática, tá? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Aí é para entregar quando, professor? Entrega semana que vem, cara. Então, deixa eu falar sobre Bem, tá bem explicado, né? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos entregar individualmente, né? Porque a gente não tem... A prática é simples, tá? E a ideia é que você faça sozinho, beleza? A gente tem uma semana para fazer. O que eu quero que vocês façam, na verdade, então, vai ser substituir o que está sendo aqui por uma simulação. Então, se me mostra na simulação os resultados da simulação, né? O circuito do Multisim Live, a simulação que você obteve e a memória de cálculo do que você obteve para comprovar os resultados de um e de outro, né? Então, comparação dos resultados medidos. O resultado medido foi o que você obteve na simulação. Fazer esse outro circuito aqui de baixo, né, que são dois, né? Professor, essa comparação, eu posso fazer uma tabela e botar os valores que foram medidos com encontrados? É isso? Sim, pode ser, pode ser. E, pessoal, fazer essa teoriazinha também aqui, repetir essa teoria, ou de repente acrescentar mais alguma coisa, se você quiser, tá? E o relatório individual, tá? Para ficar... Outra coisa, gente, antes da nossa pandemia, a gente fez um outro relatório, ficou faltando. Vocês me entreguem semana que vem também, porque eu só tenho um até agora, né? Eu só tenho um relatório de vocês, de algumas pessoas que entregaram, porque acho que tem gente que nem chegou a entregar esse primeiro. O último relatório que a gente fez foi da lei de Kirchhoff, a comprovação da lei das malhas, lei das tensões, lei das correntes, da LKT e da LKC, né, onde a gente tinha um circuito que a gente montava dois sistemas e achava tensão usando a LKT e a LKC, né? Eu até coloquei no quadro os circuitos, equacionei para vocês, e ficou faltando vocês me entregarem a memória de cálculo, a resolução, né? Como sempre, a mesma coisa que tem aqui. Esse modelo aqui já tem uma teoriazinha. Vocês podem
acrescentar essa teoria com as palavras de vocês ou com outros exemplos, tá? Então, dá uma melhorada no que está aqui e adicionando, obviamente, pessoal, os cálculos que você vai obter, né? Obter os cálculos que você vai obter. Perfeito? Então, gente, para formalizar, a gente tem até agora 3 relatórios, beleza? Para a gente compor essa nota aí em algum momento. Então, a gente tem o primeiro que já foi entregue, tem esse da LKT e LKC que a gente fez antes da pandemia, e a gente vai ter esse aqui agora, beleza? Me entrega semana que vem esses que ficaram faltando, o da LKT e esse aqui que a gente está vendo hoje no divisor de tensão. Professor, eu acabei não... Eu estava viajando no segundo exercício. Eu posso mandar para o senhor, eu fazer o relatório em cima do Multisim, por exemplo, e mandar para o senhor também? Pode, mas tem os cálculos, né? Pode fazer. Pode fazer. Se alguém puder compartilhar aí no grupo, eu agradeço a teoria que o senhor passou lá no quadro, para eu fazer o exercício. Tá, então teve muita gente que veio. Eu equacionei o circuito e pedi para vocês fazerem, resolver. É basicamente resolver o sistema, né? Na verdade, resolver o sistema não, você tem que organizar o sistema ainda. Porque o sistema, quando você monta, ele coloca as variáveis todas juntas, né? Todas agrupadas. O V1, V2 estão agrupados em cima de uma resistência, ou seja, você tem que desmembrar algebricamente e colocar ela como se fosse um sistema bonitinho, para aí sim você resolver. Tá? Então tem um passo matemático aí que eu não coloquei, mas eu equacionei ela no quadro. Tá? Falta vocês resolverem e me botarem a teoria e, no caso, a simulação para quem não pôde vir. Né? Pessoal, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre o divisor de tensão. Então, ficamos acordados assim, né? Antes disso, ficamos acordados assim. A gente tem três relatórios, tá? Esses 2 que ficaram faltando, um que vocês já me entregaram, esses 2 que ficaram faltando, que vocês vão me entregar semana que vem, ok? Beleza. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre o divisor de tensão, só para um caso específico, que é o caso do curto circuito aberto. Né? Aí depois eu vou dar um tempo aqui com vocês para tirar eventuais dúvidas que vocês possam querer tirar ainda. E para vocês começarem a fazer o circuito aí, tirar dúvida comigo, até 8h10, né? 8h10 na sala. Tá? A chamada que o senhor vai fazer é em cima da presença que está aí, ou o senhor vai fazer a chamada agora? Boa pergunta, Emerson. Eu vou fazer a chamada em quem está aqui, né? Mas daqui a pouco eu abro o CI e boto e coloco o nome de vocês, tá? Porque para mim acho que é mais rápido. Aliás, eu vou abrir até o celular que é mais fácil do que eu abrir o CI e ficar aqui. Aí eu olho o nome da pessoa aqui no momento aqui e vou dando a presença, tá? Mas deixa eu só terminar aqui o assunto e eu vou fazer isso logo. Vou terminar o assunto aqui, vou fazer a presença e fico disponível para vocês tirarem mais algumas duvidazinhas, tá? Você percebeu que a prática hoje é bem tranquila, cara. Montar um circuito bem simples, só para a gente se habituar com a ferramenta e depois evoluir a partir daí, tá? Pessoal, circuito aberto, circuito fechado, do ponto de vista do divisor de tensão, ele vai comprovar o quê? Né? Se eu tenho um circuito aberto, eu vou ter aqui, no caso, um VE, que é a tensão de saída que ele quer observar, na verdade, um VCA aqui, ó, ele chamou de VCA aqui, onde essa resistência do aberto seria uma resistência infinita, né? Se eu aplicar na fórmula do divisor de tensão, eu vou ter que ter que esse RCA sendo infinito, né? Isso aqui vai se tornar
praticamente 1, né? 1 infinito sobre infinito vai ser 1. Esse R aqui vai ser nada, né? Comparado com o infinito, né? Uma resistência muito alta. Então, por isso que a gente diz que a tensão de saída num circuito aberto é exatamente o próprio VC que alimentou o circuito, né? É uma aplicação, porque a gente às vezes fica na dúvida do que acontece. Qual é a tensão nesse ponto aqui? A tensão nesse ponto é a mesma tensão da fonte, tá? Usa a regra do divisor de tensão que você vai entender isso, né? E se fosse no caso do divisor de corrente, a gente vai ver na semana que vem, porque aí já vai ser outra expressão que a gente não viu ainda. Mas no curto-circuito, isso aqui vai se tornar 1, né? Sim. No curto-circuito é no caso da tensão da fonte de corrente. Esse aqui a gente vê semana que vem. Perfeito? Pessoal, comecem a fazer o circuitinho no multisim e tirem dúvidas comigo agora, até umas 8h10, para que a gente possa já startar esse relatório. Pessoal, vou dar uns 2 minutinhos só para tomar um cafezinho ali, já volto, tá? Mas eu tô aí. Eu vou fazer a chamada também, tá? Espera um momento, tá? Pessoal, vou fazer a chamada aqui, então vocês vão tentando fazer a simulação aí, enquanto eu ajeito isso aqui. Pessoal, André está aí? André Francisco? Presente. Presente, professor. Daniel Silva? Presente. Danilo? Danilo está aí? Não, né? Emerson está aí, né? Emerson presente. Fábio, Herpes? Presente, professor. Guilherme? Guilherme não. Igor está aí? Presente, estou aqui. Isaacson? Professor, Danilo está presente, professor. Igor está aí? Isaacson? Igor está aí?
Tô presente. Igor presente. Tá. Isaacson tá aí? Tô cheio de falta, sabia? Por que eles estão fazendo chamada? Eu não sabia. E tu não sabia? Não. Jonas tá aí? Leandro? Maurício? Liliane tá aí? Liliane tá, né? Luciano? Tô aqui. Luciano Carvalho? Luciano Francisco? Marco Antônio Henriques? Marcos Vinícius? Pedro Henrique? Pessoal, tem gente dormindo aí, não tem não? Ó, o Luciano tá aí. Luciano? Ô, Luciano? Eita, o cara tá aqui, mas não tá. De repente tá sem microfone, professor. Tem uma galera aí que tá sem microfone. Dá um alô no chat aí, pelo menos. Tem uma galera aí que tá sem microfone. Conforme o senhor falou que ia beber um café, ele deve ter ido beber também um café. Pode ser. Pô, eu vou deixar ele marcado aqui como sim, porque eu vi ele ali, né? Rafael Silva. Rafael. Pedro também não tá aí não, né? Rafael Silva Cabral. Robson. Robson tá aí? Rodrigo Borborema. O Ítalo tá aí, né? O Ítalo eu tirei aqui sem querer. Ó. O Ítalo tá aí, né? Tô sim, professor. Tô sim. Cravou aqui. Tá. Wagner. Wagner tá aí também. Vinícius. Wagner Vinícius. Vitor, tá aí? Presente. Vitor ou Wagner? Vitor presente. Tá. O Wagner não via. Wagner Silva. Não? Tá, pessoal. Wagner Silva, então. Foi. Mestre, boa noite. Luciano Carvalho. Tinha caído aqui e retornei. Mas acho que eu botei seu nome ali. Ah, beleza. Tá horrível aqui para mim a internet. Obrigado, mestre. Calma aí. Luciano Carvalho de Castro. Botei aqui, ó. E não, botei pro Francisco. Beleza. Obrigado, mestre. Ih, eu vou ter que alterar lá, cara, porque aqui deu. Aqui eu já tá como já tivesse. Botei o cara errado. Daqui a pouco eu altero, Luciano. Beleza, mestre. Pessoal, mais alguma dúvida? Querem que eu fale mais alguma coisa? Posso liberar? Professor, o último experimento, não sei se eu não lembro se eu entreguei para você ou não. Do Dedication of. Cara, eu não tô com ele aqui no momento. Não tô com ele aqui no momento, não. Não posso te confirmar. Valeu, mestre.
Foi nessa. Um Tá, abraço. pessoal, obrigado aí pela presença e semana que vem, horário normal, tá? Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Vou desligar. Valeu, aqui, tá? mestre. Boa noite. Boa noite. Vou desligando aqui. Beleza. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.